Fala aí galera, beleza? Bom pessoal, a gente está aqui com o iPhone XR. Esse aparelho aqui, o cliente relatou que o aparelho simplesmente desligou e não quis ligar mais. E quando colocava para carregar, o aparelho esquentava e mesmo assim não ligava, né? Então a gente está com o aparelho aqui, eu vou conectar aqui no carregador para a gente ver se dá algum sinal de vida aqui na tela. Como vocês estão vendo, não dá nada, né? E aqui no carregador se vê que ele está fazendo a busca, né? Está tentando aqui iniciar a carga do aparelho, ó. 200 mAh, 80 mAh. Então realmente o aparelho tá tendo sinal de vida, né? Porque está fazendo aí a busca da bateria, tá? E a bateria aqui no caso está desconectada. Vamos conectar de volta aqui. Acabei esquecendo esse detalhe. Vamos conectar aqui na fonte agora, no carregador de novo, para ver se dá algum sinal. Continua a mesma coisa, tá? Então tá fazendo ali a busca, mas não inicia ali o carregamento. Então, todos os flex do aparelho está desconectado, já desconectei todos. Só está conectado aqui o do power, a tela e o do setor de carga, né? O restante está totalmente desconectado os flex, tá? Então é bem importante que vocês façam isso também, tá? Sempre que pega o aparelho que não está ligando, né? Desconectar aí os flex, todos os flex, porque pode ser que o aparelho tenha alguma falha em algum acessório e por isso o aparelho não está iniciando, né? No caso aqui, ó, o aparelho está em curto, né? Porque está conectado aqui na fonte e somente de eu alimentar a placa, como se eu estivesse conectando a bateria. Vocês estão vendo aí na parte azul, aqui, né? Aqui, ó. Aqui assim, na ponta do meu dedo. Aqui nessa parte azul, né? Que marca a amperagem aí que está consumindo o aparelho, né? Ou que está sendo alimentado pela fonte. No caso aí está puxando um ampere 400, né? Um ampere 600, então está variando aí. Então esse aparelho está em curto aí, né, pessoal? Está em fuga ou em curto na linha primária, né? Nas linhas primárias. Seja ela BAT VCC ou PP VDD Main, né? Qualquer uma dessas linhas aí que esteja em curto ou em fuga vai dar esse consumo. Ou até mesmo a PP VDD Boost, né? Que é uma linha aí proveniente aí da PP VDD Main, né? Que é uma linha para dar um auxílio aí no PMIC do aparelho, né? Como se fosse um PMIC secundário, né? Então, se às vezes a bateria tá com nível baixo, esse componente ele é ativado através do PMIC principal e ele começa a trabalhar aí essas linhas, né, para poder ajudar aí na alimentação do aparelho quando a bateria está com um pouco de carga, né, com a carga um pouco baixa, né, na verdade. Então tá aqui a placa do aparelho. Essa placa do XR ela é bem chata pra gente estar mexendo, pessoal, muito chata mesmo, tá? Porque é um aparelho que ele vem totalmente cheio de blindagens, né? E não tem muito que a gente possa estar fazendo aqui. Essas blindagens, elas são bem complexas da gente estar retirando também, tá? Porque ela pega praticamente aí 90% aí da placa, né? Então, o que acontece é que quando a gente tem que retirar essas blindagens, às vezes a gente tem que jogar muito calor, né? Porque, como eu falei para vocês, ela pega grande parte aí do aparelho, né? Essas blindagens. Aí, ó, pega toda essa parte aqui da CPU todinha, ó. Módulo de Wi-Fi que fica aqui debaixo, né? Essa parte de trás aqui, ó. Toda essa parte aqui assim, ó, até aqui, né? Cobrindo aqui toda a parte do PMIC, setor de áudio. Aqui já tem a memória NAND também que dissipa muito calor. E depois aqui tem o setor de radiofrequência que fica nessa parte aqui assim, ó, para baixo, né? E aqui também do lado de cá. Então, realmente é uma placa que puxa muita, que dissipa muito calor, né? Então, pra gente retirar uma blindagem dessa aqui, tem que jogar muito calor na placa, né? Então fica até um pouco complicado da gente estar fazendo reparo. Mas eu vou mostrar aqui para vocês a forma que eu faço, né? E que eu sempre utilizo aqui pra gente estar fazendo esse tipo de procedimento. Primeira coisa é a gente retirar aqui pelo menos, né, essa borracha, né? Essa borracha aqui, ó, na parte de trás. Ela também vem colada, é um tipo de adesivo aí, ó. Então, se vocês puderem jogar um pouco de calor nela, vocês podem estar jogando um pouco de calor. Vou jogar aqui uns 200 de temperatura. Só jogar um pouco de calor.
pra gente poder estar removendo ela, tá? Só um pouquinho de calor, eu joguei 220 graus ali e aqui a gente já consegue fazer a remoção. Quebrou um pedacinho. Aqui, ó, ela sai inteira, tá vendo? Inclusive essa aqui saiu com adesivo, que é muito bom. Aí ela saiu com adesivo, né? Ela já saiu com adesivo, ó, então é muito bom, a gente deixa aqui do lado, que a gente tem que retornar essa borrachinha depois, tá? Ela ajuda a proteger aí a placa, beleza? E dá a altura necessária aí para poder estar encaixando a placa, beleza? Então voltando aqui no microscópio, a gente tem essa parte aqui, que é um outro adesivo. Então esse aqui a gente já pode retirar, tá? Esse aqui a gente pode retirar por aqui, ó. Só conectar, passar aqui a pinça, né? Bisturi por debaixo e já vamos conseguir retirar aí, tá? O outro seria essa parte aqui de baixo. Esse aqui também joga um pouquinho de calor para ajudar, bem pouquinho mesmo, só para dar uma amolecida aqui nessa cola, assim, ó. Tô jogando em 220 de temperatura, tá? Bem pouquinho, você viu que eu já joguei e já tirei. Tá um pouco morna aqui a placa. Vou começar por aqui, ó. Às vezes ela acaba arrebentando e não sai inteira, né? Só vocês pegar aqui assim, ó, e puxar. Ela não sai completamente inteira não, né? Infelizmente ela quebra mesmo, tá? Só vocês remover. Pronto. Tá vendo o jeito que ela sai, ó? Solta uns fiapos aqui, então ela não sai totalmente, ó. Se vocês quiserem pode passar aqui o bisturi assim, ó, para terminar de retirar. Porque esses fiapos aqui, se eles caem lá no meio dos componentes, eles podem estar prejudicando, porque esses fiapos aqui são condutivos, tá? Não tem problema vocês dar uma raspadinha assim, não, pode raspar. Quanto mais limpo vocês deixar aqui, melhor. Que evita de cair fiapo aqui e acabar fechando curto aqui no setor de RF, tá? Pronto, pessoal, aqui já saiu, né? Já limpamos aqui. O importante é que a gente dá essa boa limpada aí, tá? Aqui, pessoal, não sei se vocês vão conseguir ver, tá? Mas aqui, por exemplo, ó, acho que você não vão... Até que dá pra ver, ó. Assim, vou deixar assim pra me mostrar pra vocês, ó. Com a ponta da pinça eu vou mostrar pra vocês. Esse capacitor aqui, ó, esse capacitor grandão ali, ó, lá, ó, ele é do setor de backlight, tá? Da saída aí do anodo, né? Então, eu já peguei casos aqui, ó, que eu só olhei por aqui e vi o capacitor trincado lá, ó. E ele tava com esse mesmo sintoma aí. Deixa eu ver... Não, na verdade eu acho que era depois do power, não me lembro bem. Mas de toda forma vocês dão uma verificada nele lá pra ver se não tá com aparência estranha, tá? E vocês utilizam o máximo que vocês puderem no visual aqui, ó. Por exemplo, dessas partes que tá aberta, pra gente verificar se não encontra alguma coisa aqui nessa parte que tá aberta, tá? Porque talvez se vocês encontrar aqui, melhor ainda, né? Melhor que ter que tirar a blindagem aí pra gente verificar. Se a gente conseguir analisar aqui antes de tirar, porque se a gente for tirar a blindagem primeiro, a gente vai ter que tentar na sorte. Ah, mas por que na sorte? Porque eu não sei se o curto tá aqui nessa blindagem da Baseband e do Tigres, né? Do Young Cheese que tá aqui de baixo.
ou se ela está aqui nessa blindagem do PMIC, que tem aqui NFC, tem CI de codec de áudio, ou se ela está aqui nessa área, onde está aqui nesse canto aqui, ó, módulo de Wi-Fi, está aqui processador, tem vários outros componentes aqui, inclusive o IC Booster, né? Ou se está aqui nesse setor aqui onde tem os amplificadores. Então eu não sei onde está aqui o defeito, né? Não sei onde está esse curto. Outra coisa que vocês têm que fazer é retirar, que eu sempre falo e eu esqueço, é retirar essas espuminhas aqui, ó, antes de você jogar calor na placa, tá? Porque na verdade não sei para que eles colocam essas espuminhas aqui. Só atrapalha, na verdade. Só mais questão de estética mesmo, eu acho. Que elas começam a enrolar, ó, elas começam a derreter, né? Porque tem tipo de um adesivo embaixo. Elas derrete e acaba ficando ruim depois para conectar os conectores, né? Vocês podem retirar ela. Vou retirar essa outra aqui também. Então, pessoal, primeiro a gente tem que tentar descobrir aonde que está esse defeito, em qual setor que está esse defeito, esse curto, esse componente que está em curto. Se é no setor de RF, se é no setor aqui da CPU, né? Tem vários outros circuitos aqui, inclusive o Tristar, né? Tristar, que agora é outro nome nesse aparelho aqui, é outro nome. Ou se está aqui, né, no setor aqui do PMIC, que aqui tem vários outros componentes também, inclusive codec de áudio. Ou se está aqui no setor de RF, aqui do lado da baseband. Então a gente tem que procurar descobrir em qual desses setores que possa estar esse defeito, para a gente tirar a blindagem certa, né? Porque, como eu falei para vocês, é uma blindagem bem difícil de estar tirando. Então, se a gente for retirar todas essas blindagens aí para tentar descobrir esse defeito, com certeza o aparelho não vai ligar mais, tá? Principalmente se for tirar no calor, né? Se for tirar em outra forma, pode ser que a gente consiga. Mas se vocês for jogar calor na placa para poder tirar essa blindagem, sinto muito, mas vocês vão estar perdendo tempo, tá? Porque o aparelho não vai ligar mais, beleza? Então aqui, pessoal, o que a gente tem que verificar aqui, ó? Vamos abrir aqui o esquema elétrico aqui do layout da placa, né? Do iPhone XR. Eu vou pegar esse bloco aqui, porque esse aqui a placa fica deitada. Eu não gosto que a placa fique em pé. Esse AB aqui a placa fica em pé. E aí fica mais ruim da gente estar verificando. Então tá aqui a placa. O nosso conector da bateria, né? No caso aqui ela está virada para baixo. Ó. Nosso conector da bateria está aqui, né? Então onde começa aqui a alimentação da placa? Pelo conector da bateria, correto? Então a gente clica aqui no conector da bateria. A gente sabe que tem esses pads. Então a gente vai ter que começar testando por aqui. Vamos ver se o conector da bateria está em curto ou se ele está dando aqui em torno de 370 na escala de diodo que ele tem que dar, né? Depois ele vem aqui no YangTease, né? No YangTease. E depois aqui, ó, ele se torna PPVDD Main YangTease, né? E aqui, só depois aqui, ó, né? Nesse caso aqui, ele passa por essas bobinas e retorna aqui para o componente, tá vendo? Ó, retorna aqui para o componente, né? Para poder dar potência aí no circuito, né? E então, somente aqui, ó, ele chega a PPVDD Main YangTease, né? E depois ele se torna PPVDD Main, que a gente conhece aí, né? Que sempre os curtos, né? Está nessa linha. Quase sempre esse tipo de defeito aqui que o aparelho não inicializa está nessas linhas. Como vocês estão vendo aí, ó, tem amplificadores aqui, né? Nessa parte aqui perto do conector da bateria, né? Nessa blindagem que eu falei para vocês, toda essa parte cinza aqui, ó, é parte de aterramento. Então essa parte de aterramento aqui, ela é muito difícil de estar entrando em fusão a solda. Vocês têm que jogar muito calor, né? Então a placa é pequena, ela tem componente dos dois lados, né? Então, por exemplo, se eu jogo calor aqui, ó, nesse setor do PMIC para eu poder retirar essa blindagem, do outro lado, ó, já tem o processador, né? Tem aqui processador, tem módulo de Wi-Fi. Então é bem fácil de estar dando solda fria nesses componentes, porque eles são resinados. Toda essa região aqui da CPU é resinada, ó, tá? Esses componentes aqui são resinados, né? Creio que seja do setor de câmera, né? Não sei, não tenho certeza. Speak Amp, acho que é do amplificador. É do amplificador. Então esse aqui é um amplificador, né? Tem outros componentes aqui. Tem aqui o nosso Hydra, né? Que é o Hydra, ó. Que no caso substituiu o Tristar, né? Veio para substituir o Tristar. Temos aqui o IC Booster, né? IC Booster, né? PPVDD Booster. Pode ser essa linha que está em curto, ó.
Acontece muito de algum desses 4 capacitores aqui fechar curto, ou qualquer um desses outros aqui, ó, esses componentes aqui também, tá? Já peguei esse capacitor em curto nessa linha, tá? E depois ele alimenta aqui também PMIC, alimenta aqui os outros componentes aqui, alimenta codec de áudio, né? Então tem vários componentes aí que são alimentados. Esse aqui que é o da câmera, se eu não me engano, ó, o CI de câmera. Então tem vários componentes aí que são alimentados através dessa linha PP-VDD Main, PP-VDD Booster, né? Boost, que é uma linha que auxilia, né, o PMIC principal, que seria o PMIC principal seria esse daqui, o 2700. Então quando a bateria está baixa, o 2700 através de uma linha ativa aqui o IC Boost para poder estar saindo alimentação aqui nessas linhas e poder estar ajudando, né? Então se alguma dessas linhas estiver em curto, com certeza vai ter consumo inicial na fonte, só de conectar aqui, ó, tá? Esse consumo pode estar aqui, os componentes podem estar em curto aqui, só de conectar aqui na fonte, esse consumo já vai aparecer aqui, tá? Então a gente tem que ficar atento a isso daí. Então pessoal, vamos seguir a primeira linha aqui, né? Vamos verificar aqui no conector da bateria se tem continuidade com terra. Não tendo continuidade com terra, nós vamos verificar aqui, ó, se essa linha aqui entrar em curto, por exemplo, essa aqui que eu tô analisando aqui, ó, PP-VDD Main e Yang-Tease. Se essa linha tiver em curto, esse capacitor tiver em curto, esse componente aqui, o Yang-Tease, vai entrar em curto. E esse aqui é um resistor de 0 ohms. É como se fosse um fusível, né? Então se essa linha entrar em curto, esse componente ele conduz de um lado para o outro. Então ele vai conduzir esse curto daqui para cá e automaticamente toda essa linha aqui vai estar apitando com terra. Então se a gente testar essa PP-VDD Main aqui e estiver em curto, pode ser que esse curto esteja depois aqui, ó, do lado de cá, né? Em algum desses capacitores aqui, ó, ou até mesmo aqui no Yang-Tease, né? Que é o Tigris, no lugar do Tigris, né? Substituiu aí o nosso Tigris, tá? Então vamos verificar aqui no conector da bateria. Não tendo curto no conector da bateria, nós vamos verificar aqui depois aqui, ó, quando ela se torna PP-VDD Main, tá? Aqui em volta do PMIC tem uma abertura aqui, dá pra gente testar por aqui, tá? E além disso, aqui nos conectores também, ó, no próximo aqui os conectores tem outros componentes também que dá pra gente testar, beleza? Então vamos fazer isso aí, vamos testar o conector aqui da bateria e depois a PP-VDD Main, beleza? Vamos lá então. Multímetro na escala de continuidade do bip sonoro, né? Vou colocar a placa aqui de baixo e a placa está do mesmo jeito que está lá no esquema elétrico. Então vamos colocar aqui qualquer ponteira no terra, sempre utilizo a vermelha, né? Esse slot aqui é terra, então a gente pode testar com ele, tá? Então vamos lá, de um lado vai apitar porque é terra, do outro não pode apitar. Se apitar, a PP bate o VCC que está em curto. No caso aqui não apitou, eu posso colocar aqui na escala de diodo para verificar quanto que está dando aqui de queda de tensão. Está dando aí, ó, 400, né? E ali nas XW está dizendo para mim que tem que dar em torno de 370, então está dentro do padrão, tá? Vou voltar aqui na escala de continuidade. Vamos verificar aqui agora, desse lado aqui, ó, quais componentes pertencem à linha ou aqui no próprio conector. Vamos ver aqui no conector que está mais fácil. Vamos ver aqui no conector quais pinos, né, quais linhas pertencem a... Se não tiver cheio de resina, né, é claro. Aqui, ó, aqui tem um test point do lado desse conector, então dá pra gente testar nele, né? Tem um terra e tem o outro aqui do lado, então dá pra gente testar nele. Se ele tiver em curto, quer dizer que é a PP-VDD Main realmente que está em curto, né? Aqui, ó, esse é terra e esse é a linha positiva. Então vamos lá, uma ponteira no terra e com a outra a gente vai testar, né? Ó, então é a PP-VDD Main que realmente está em curto, né? Como vocês estão vendo aí, ó, ela está em curto, tá dando zero aí, né? Ele está bipando. Então pessoal, essa linha que está em curto. Nesse caso aqui do XR, o que daria pra gente testar, daria pra gente verificar? Daria pra gente testar aqui, por exemplo, deixa eu ver se daria pra gente testar aqui com o método Kelvin. Queria ver se dá pra gente testar nessa escala. Mas a parte de baixo aqui perto do conector, ó, dos conectores, né?
de bateria, não tem nenhuma abertura que dá pra gente testar. Deixa eu ver aqui do outro lado, próximo aqui a baseband. Isso, próximo aqui a baseband tem esses dois capacitores aqui. E no caso esse daqui daria pra gente testar, né? Que no caso seria esse daqui, ó. Ó, tem esses dois aqui e no caso seria aqui, ó. Daria pra gente testar neles, né? Daria pra gente testar neles. Então vamos ver se a gente consegue fazer isso aí. Vamos conectar aqui, né? Pra gente ver qual que é a queda de tensão. E depois vamos verificar aqui pra cima. Vamos verificar aqui, por exemplo. Aí depois vai ter que ser aqui próximo ao PMIC mesmo, porque não tem mais nenhum. Depois a gente pode verificar aqui, ó, né? Para ver se esse curto tá para baixo ou tá para cima. E o outro método, né, pessoal, seria a câmera térmica. Seria a câmera térmica para a gente analisar se consegue pegar aí uma temperatura, né? E não pode esquecer, né, pessoal, de analisar aqui também no visual, né? Como eu falei para vocês, muitos dos defeitos que eu pego aqui só no visual eu consigo encontrar. No caso isso aqui, essa placa é difícil da gente pegar no visual, porque é uma placa toda blindada, né? Toda cheia de blindagem. E aí dificulta a gente estar encontrando esse tipo de defeito, tá? Geralmente, quando esse scooter é aqui em volta da memória, né, geralmente a linha de 3 volts entra em curto. Quando é esse curto, por exemplo, você conecta o aparelho na fonte, ele não tem consumo nenhum, porém depois do power ele trava num consumo bem alto, aí, acima de 800, 900 mA. Então vocês têm que desconfiar dessas linhas aqui de 3 volts aqui da lente, tá? Beleza? Então pessoal, vamos ver se a gente consegue analisar isso aqui. Vamos colocar aqui a nossa fonte em 4 volts redondos. Tá aí, ó, 4 volts e 100 miliamperes, tá? Tá aqui, ó, 4 volts e 100 miliamperes, ó. 100 miliamperes, ó, 0.100, 100 miliamperes, né? E aqui as garrinhas jacaré vocês já sabem, preta na preta e a vermelha na vermelha, tá? Preta na preta e a vermelha na vermelha, beleza? Assim, ó, tá? E a gente vai medir ali na escala de MV, milivolts. Colocamos o multímetro aí na escala de MV. Tá aí, ó, MV, milivolts, tá? Vamos alimentar aqui a nossa... Quando eu falo alimentar, pessoal, eu falo disso aqui, ó, tá? De acionar aqui, né? Alimentar aqui como se eu estivesse conectando aqui a bateria. Mas no caso só está conectado aqui as ponteiras do multímetro, né? Quando eu falo para vocês, ó, vamos alimentar aqui a placa, eu estou dizendo isso aqui, não startar, alimentar é o de cá, startar é o de cá. O de cá é como se fosse o botão de power, tá? Pra gente fazer esse teste aqui, vocês têm que colocar a ponteira do terra bem próximo do componente que vocês vão testar. Bem próximo mesmo, tá? No caso aqui, o mais próximo que eu vou conseguir vai ser aqui em cima dessa blindagem mesmo. Ou aqui, ó. Nesse capacitor aqui também dá, ó. Nesse capacitor e nesses pequenininhos aqui que seria positivo. Aí vamos ver qual que é a queda de tensão. Não pode tá relando o dedo, tá? 6.4. Então deu 6.4 aqui. Vamos ver aqui próximo ao PMIC, nesse capacitor maior aqui, ó. Esse lado aqui e esse aqui é o mesmo, né? Então é a mesma linha. Então posso colocar de assim.
A ponteira está escorregando. 5.6. Então, pessoal, creio que está aqui para cima esse curto. Creio que está aqui para cima esse curto. 6 ponto quanto? Vamos ver aqui de novo. Não, deu 5.8. Vamos ver aqui na PPVDD Boost. PPVDD Boost. Vamos ver aqui na PPVDD Boost se a gente consegue algum capacitor para a gente fazer a medida. Por exemplo, esses daqui. Ah, aqui ó. Nesse capacitor faz conexão diretamente com essa linha. E aqui no PMIC também, né? Então, deixa eu ver aqui no PMIC se vai dar pra gente medir. Aqui no PMIC também, creio que vai dar pra gente medir, ó. Né? Então vamos lá. Nesse primeiro capacitor aqui, nesse segundo, na verdade. Aqui, pessoal, é complicado porque o PMIC está bem aqui, né? Do lado. E aí, se eu apertar muito, eu posso estar trincando aqui o PMIC, né? Então, em vez da gente achar o defeito, a gente está criando o defeito. Então, não posso apertar muito aqui, ó. Esse aqui não está consumindo, não está tendo consumo. Creio que eu estou colocando certinho. O outro componente seria esse daqui. Vamos testar nele para ver. Realmente não está consumindo aqui, ó. Nesse, né? Então provavelmente vai ser aqui na PPVDD Main e não na PPVDD Boost. Ao que parece, pessoal, esse curto tá aqui pra cima, né? Tá pra cá, ó. Nessa região aqui. Então, pode até ser do lado de cá, né? Próximo aqui é a CPU. Porque ele só indicou que o valor mais baixo, tá pra cá, né? Próximo aqui o PMIC, né? Pode ser desse lado ou pode ser desse, né? A gente testou aqui e aqui. Então o menor valor deu aqui. Pode ser aqui ou pode ser aqui nessa região também. Então é uma situação meio difícil, né? Nesse caso aqui, vamos ter que retirar aí essa blindagem aqui do PMIC. Mas antes de tirar essa blindagem do PMIC, vamos descartar mais uma possibilidade aqui, que seria a câmera térmica, tá? Aqui, se eu não tivesse a câmera térmica, eu ia ter que realmente tirar essa blindagem do PMIC, tá? Entre as duas aqui, a da CPU que não tem como pegar na câmera térmica, só vou confirmar, né, se é nessa região de cima que está o defeito aqui embaixo. Pode ser que aqueça aqui, porque aqui está o Young Cheese, né? Então toda a tensão que vem da BBAT passa por esse CI para se tornar PPVDD Main Young Cheese e PPVDD Main. Então pode ser que ele aqueça, mas eu sei que no menor valor no método de 4 pontas deu aqui para cima, então eu estou esperando o aquecimento para cá. Nada impede a gente de achar o defeito aqui em volta do PMIC também, né? Não precisa nem tirar a blindagem. A gente tem que esgotar as possibilidades por causa disso. Então tá pegando praticamente a placa toda, né? Tem que colocar a nossa fonte em pelo menos 2 amperes aqui, tá? Tava em 100 miliamperes. Ó, como vocês estão vendo, tá aquecendo aqui embaixo, né? Ó. Como vocês estão vendo, tá aquecendo aí embaixo. Aqui assim, ó, né? Ó, viu? Aqueceu ali embaixo. Mas aqui eu falei pra vocês, aqueceu ali embaixo porque tem que fazer a conversão da linha, né?
de PP BAT VCC para PP VDD Main Young Cheese e PP VDD Main. Aqui pra cima mesmo, ó, não tá tendo aquecimento, tá? Se eu colocar a câmera pra cá, ó, mesmo com a moeda, aqui nessa lateral tá aquecendo, é o flex, tá? O flex de carga, por exemplo, aqui, ó. Ó. Vendo aqui, aquecendo? Então tá aquecendo aí o flex de carga. Vou virar a placa do outro lado. Aqui, pessoal, ó. Ó, não sei se vocês perceberam, ó. Ó, aqui em cima, ó. Ó, bem onde eu tô colocando a pinça aqui, pessoal, ó. Vou deixar ela mais assim. Vou colocar uma moeda aqui para tampar esse calor aqui, para ficar melhor para vocês verem. Ó, vou alimentar. Ó, viu aí? Vou deixar bem mais escuro. Viu? Tá vendo aí, pessoal? Ó, bem aqui, ó. Viu aí, pessoal? Bem aqui assim, ó, perto desse conector. É que nem eu falei pra vocês, o método Kelvin, ele é bem eficaz. Mas nesse caso aqui, a gente não tem como testar tudo para descartar. Opa, pera aí, pessoal. Então, que nem eu falei pra vocês, o bom seria que nem, por exemplo, a placa do iPhone 7, ó, ou 7 Plus. Ela é uma placa que atrás aqui só tem a proteção plástica, né? Aquela proteçãozinha que a gente dá pra gente tirar. Então, tem vários setores aqui, ó. A gente pode fazer uma medida aqui na escala no método de 4 pontas, pode fazer uma aqui e uma aqui. Então a gente vai ter mais áreas pra gente estar testando. Então, se o menor deu valor, deu pra cá, pode ser aqui nessa região, ou pode ser aqui, ó. Vamos lá, então. E no caso aqui do iPhone XR, é cheio de blindagem, né? Então a gente só conseguiu 2 locais aqui. Mas através desses 2 locais, eu sei que aqui, ó, vai aquecer. Nesse canto aqui vai aquecer. Porque como eu falei pra vocês, a linha sai aqui, ó. A linha da bateria sai da PP BAT VCC, né? Ela vem aqui no Young Cheese, que é o Tigris, né? É o novo Tigris. Ela entra nesse novo Tigris e do outro lado ela vai sair PP VDD Main. Então toda essa corrente que está na bateria tem que passar através desse componente para alimentar um curto que está aqui para cima na PP VDD Main. Então por isso que ele vai aquecer. Ele é como se fosse o MOSFET, né? Do iPhone 6 aí, do iPhone 5S até o iPhone 7 Plus, 8 Plus, né? Que seria o MOSFET, tá, pessoal? Até o X, né? Se eu não me engano, o X também tem. Então ele seria como o MOSFET. Do XS para cima, esse MOSFET ele já vem internamente aí dentro do Young Cheese, que é o novo Tigris. Então quem vai aquecer vai ser esse Tigris, né? Esse Young Cheese, né? Falar o nome certo do componente, é Young Cheese. Não é mais Tigris. Então o Young Cheese que vai aquecer. Então a gente desconsidera esse aquecimento do Young Cheese, tá? A não ser que não encontra mais nada em outro lugar. Então a gente, é lógico que ele também pode entrar em defeito, tá? Entrar em curto aí e danificar também. Mas ele não seria a primeira possibilidade, tá? Ele seria a última de entrar em defeito, entrar em curto. Então, como a gente não tem aqui as blindagens aqui solta, então a gente só conseguiu esses 2 locais. Mas através desses 2 locais aqui, a gente já identificou que o curto está nessa região de cima, né? Não da memória para baixo, mas da memória para cima, né? E foi como eu falei para vocês, não tem como saber se é desse lado ou era desse, né? Da CPU, poderia ser aqui debaixo da CPU. Mas com a câmera térmica, vocês já viram que a gente já achou um defeito bem por aqui, ó, um componente bem por aqui pelos conectores que está aquecendo, tá? E vou mostrar aqui para vocês. Nós vamos tentar localizar esse componente aqui, nesse setor aqui. Provavelmente ele está debaixo de alguma dessa resina, tá? Ou pode ser que ele seja um filtro também, né? Ele receba aí uma tensão da PP VDD Main, né? E joga essa tensão para outra linha que tem outro nome. E por isso ele está aquecendo.
Então pode ser uma outra linha aí além do PPVD main. Como ele pode ser um filtro, né? Estou dizendo que não, estou dizendo que pode ser um filtro. E se ele for um filtro, ele vai conduzir de um lado para o outro. Então ele vai jogar esse curto por exemplo, da linha, sei lá, vamos supor que essa linha se tornou, ela saiu da PPVD main e se tornou PPVD X, alguma coisa. Então ela é proveniente da PPVD main. Então, como conduz de um lado para o outro, então é a mesma coisa se tiver o curto lá na PPVD main, tá? Então, o consumo que a gente localizou pela câmera térmica está nesse setor aqui, ó. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Como eu sempre falo para vocês e sempre a gente faz, vamos jogar aqui um pouco de álcool, né? Vou deixar assim. A placa está aqui, ó, não está alimentada ainda. Eu vou desligar aqui o ventilador. Vou alimentar aqui a placa. Não sei se vocês conseguem perceber, ó. Eu acho que dá pra vocês perceberem. Isso aqui, pessoal, tem que ter o olho bem treinado, tá? Como a gente já localizou a região aqui do aquecimento, então tá bem fácil, ó. A gente joga o álcool e alimenta aqui a placa, ó. Como vocês estão vendo aqui, ó, tem um componente aqui que está dissipando calor, ó. Tá? Eu vou jogar aqui mais um pouquinho de álcool e vou mostrar para vocês com a pinça. Esse capacitor, ó, fica olhando, ó. Olha lá, ó, dissipando o álcool, tá vendo? Ó, olha lá, dissipando o álcool. Quando eu aciono a fonte, ele dissipa o álcool. A gente pode verificar um pouco melhor tirando aqui essa proteção dele, essa resina, né, no caso, tá? Então tá aqui a resina, ó. Vamos retirar aqui a resina. Eu ia retirar essa resina aqui, mas ela tá bem no meio aqui, tá nos atrapalhando. Deixa eu ligar aqui o ventilador, senão vai ficar calor. Então, galera, agora o capacitor tá bem visível, né? Deixa eu tirar mais esse pouquinho que tem aqui, ó, de resina. Pronto. Vocês viram aí, pessoal? A galera, pessoal, em vez deles tentar fazer o reparo dessa forma, é lógico que muitos não sabem, né? E a maioria também que não sabe, não procura aprender. Eles querem achar na sorte, eles acham que não precisa fazer um treinamento, um conhecimento, precisa adquirir um conhecimento. Então eles tentam fazer o que? Tentar achar na sorte. E aí o que acontece? Começa a jogar calor na placa do cliente. E aí quando vai tentar, não consegui, vou mandar pro fulano tentar resolver pra mim. Vou mandar lá pro Valdeir. Aí a hora que manda pra gente, a placa já tá toda bagaçada, né, de calor. Vocês estão vendo aí, ó. E dá pra gente ver também, ó, do lado dele, se tem trincado. Por exemplo, esse capacitor aqui, ó, dá pra nós ver em cima dele, ó, que ele está trincado, né? Vou ajeitar aqui pra mim mostrar pra vocês onde que tá trincado. Não sei se vocês estão conseguindo perceber aí, pessoal. O capacitor, ele está danificado, ele está quebrado, né? Ele está quebrado bem aqui, ó. Ó. Essa beiradinha dele aqui está quebrada, tá vendo? Aqui, ó, em cima, tá vendo? Então, esse capacitor é o que está causando esse defeito aí, ó. Vocês estão vendo? Agora acho que deu pra ver perfeitamente. Então, pessoal, acho que vocês viram aí, né? Deu pra ver bem. Vamos fazer o seguinte, vamos retirar esse capacitor. Antes da gente retirar ele, deixa eu só confirmar pra vocês. Vou alimentar aqui de novo. E vou jogar um pouquinho de álcool. E agora vocês vão ver que realmente vai dar pra perceber aí ele dissipando calor. Aqui assim. Viu? Olha, dissipando calor.
viu? Então aqui já deu para vocês perceber bem, né, que componente que é. Vamos verificar aqui nas EXW, ele pertence a PPVDD main, ó. Então no caso seria essa daqui, ó, e é esse capacitor aqui, ó, pertence a essa linha aí, ó, esse capacitor aqui, ó. Então aqui a gente vai retirar o componente. Quando é um componente só, geralmente eu tiro e deixo sem. Nesse caso aqui eu vou tirar e vou colocar outro lugar pra gente finalizar o trabalho, tá? Eu vou ligar aqui meu ferro de solda, vou colocar uma ponta mais fina. O que acontece, pessoal? Às vezes o pessoal faz o seguinte, né? Pega uma placa dessa aqui e aí joga breu para todo lado, joga breu para todo lado. Um defeito desse aqui, ó, não vai conseguir encontrar no breu facilmente, tá? Vocês viram que na câmera térmica pegou, no álcool pegou bem difícil, né? Então um defeito desse aqui é bem difícil de você estar encontrando aí com o breu, tá? Porque é um componente que não vai aquecer tanto, né, a ponto de vocês pegar com o breu. Pode ser que sim e pode ser que não. Na maioria dos casos vocês não vão conseguir pegar no breu. Então o pessoal já lambuza a placa todinha de breu e não consegue encontrar um defeito, porque às vezes o capacitor nem vai aquecer tanto a ponto de conseguir um aquecimento para derreter aí o breu, né? Vamos retirar aqui o componente. Para retirar aqui, você já sabe, a gente costuma utilizar aqui um pouquinho de fluxo. Passa aqui um pouquinho de fluxo. E vou passar também um pouquinho de estanho. Vou colocar aqui um pouquinho de estanho no componente. Só com ferro de solda a gente consegue retirar aqui, creio eu, tá? Então a gente toca de um lado do componente, toca do outro. Cuidado para não derreter os conectores, né? Às vezes você está olhando lá e não está vendo que aqui está relando o conector. E acaba aí danificando. Deixa eu ver qual que é o lado terra. Aqui, ó, é o seguinte. Vocês têm que visualizar qual que é o lado terra. Por exemplo, o lado positivo é esse. Então o lado terra vai demorar mais a entrar em fusão. Mas, por exemplo, se eu for arrancar daqui para cá, né, o lado terra não tem problema que arranca uma casquinha ou arranca o pad, porque o terra não faz diferença. Agora, por exemplo, se eu arrancar esse pad aqui, pode ser que essa linha, por exemplo, fazia comunicação com esses outros aqui, ó. Por exemplo, a linha vem lá, passa por aqui, aí depois que ela vem pra cá, e você vai arranca aqui, arranca esse pad com a trilha, e aí, por exemplo, daqui pra cá já não vem mais comunicação, porque você arrancou a trilha aqui, ó. Então vocês têm que tomar cuidado com isso, tá? Então vamos lá, pessoal. Então o que a gente pode fazer aqui, por exemplo, joga uma moeda aqui, ó, em cima da blindagem aqui, ó. Jogar uma moeda aqui. O que a gente pode fazer aqui? Jogar uns 260 de temperatura para poder ajudar aqui, né, o ferro de solda, tá? A dar um pouco de temperatura nessa região aqui. Estou com 220 graus ali. Então o que vocês fazem? Você pode encostar assim o ferro de solda. Encosta aí. Como vocês estão encostando, ajudando com o ferro de solda, ó, vocês podem até forçar um pouquinho, que sai fácil, ó, viu? Já saiu. Vou até deixar ele aqui pra gente fazer os testes nele depois. Já aproveita, joga um pouquinho de fluxo de novo naquela região ali, ó, e ajuda com o ferro de solda, assim, ó. Para poder deixar os pads prontos, né? Caso você for colocar outro componente. Eu geralmente não coloco. Quando é um componente só assim, eu não, como eu falei para vocês, eu não coloco, porque a gente fica jogando calor desnecessário na placa, né? Um capacitor só desse aqui não vai fazer diferença nenhuma, tá? Você tirar, a não ser que, como eu já falei para vocês, essa linha só tem esse componente, né? Quando eu falo para vocês que eu geralmente não coloco de volta, eu estou falando da PPVDD main ou da PP VCC main, tá? Quando é PPVDD boost,
que aquela linha ela tem poucos componentes. Então nesse caso eu coloco o componente de volta, tá? Eu coloco o componente de volta. Vamos testar aqui para ver se tem curto. Multímetro na escala de continuidade. Qualquer ponteira no terra. Vou colocar aqui no terra. Vamos testar. De um lado ele vai apitar porque é terra. Terra, e do outro não pode apitar. Então, ó, desse lado apitou e desse também apitou. Então, quer dizer que a linha ainda está em curto. A linha ainda está em curto. Vamos ver se esse componente que a gente retirou, se ele realmente está em curto. Tá aqui ele, ó. Como vocês viram ali, ele aparentemente estava trincado. Então deixa ele aqui, vamos testar aqui esse capacitor. Ó, ele está trincado realmente, ó. E ele também está em curto. Por muita coincidência, essa linha tem mais de um componente em curto. É uma coincidência muito grande. A linha tem mais de um componente em curto. Então, além desse, vai ter outro componente aqui em curto, tá? Que a gente vai ter que descobrir de novo. Vamos colocar aqui de novo o cabo, né? Deixa eu ver aqui o multímetro. Deixa eu desligar esse multímetro e ligar de novo. Vou colocar uma ponteira no terra e a outra vamos testar aqui. De um lado pode apitar e do outro não. Por que essa linha está apitando? Parou. Vai ver que era algum bug. É porque essa linha não pode ter curto. Se o componente estava com defeito e a gente já retirou, a linha não pode estar em curto. Vamos testar aqui esse capacitor, né? Ele também pertence a PPVD6. Não tem curto e aqui também não tem curto. Nesses dois que a gente testou, não tem curto. Então, pessoal, aqui foi um bug, tá? Então vocês têm que ficar atentos a isso também, que às vezes acontecem umas coisas na bancada que não dá para explicar. Como que aconteceu aqui agora. A gente testou 2 vezes, 3 vezes quase, se não me engano, e deu curto ali de novo naquele pino, né? Às vezes é energia, né? Energia que tem nos componentes ainda, né? Então quando você toca, ó, tá vendo? O que acontece? Quando você está na escala de continuidade ou na escala de diodo, principalmente na escala de diodo, você está com a ponteira assim, ó. Quando você toca assim com as ponteiras, deixa eu ver se está medindo ali, peraí. Tá. O que acontece? Quando você, na ponteira vermelha, ele injeta uma tensão, pessoal. Na ponteira vermelha ele injeta uma tensão e ela retorna pela ponteira preta. Tá? Então quando você conecta assim, quando você toca aqui com a ponteira vermelha e com a preta aqui, e aí você inverte, ele vai bipar por um curto período de tempo. Por quê? Porque os capacitores dessa linha começaram a se carregar com essa energia que estava no multímetro, tá? E aí quando você toca ao contrário, essa energia tem que voltar pelo lado positivo, e aí dá esse bug. Por exemplo, vou colocar minha fonte aqui, vou deixar ela com uma voltagem aqui. Vou deixar ela com 1 volt aqui, para não acontecer aqui de danificar meu multímetro. Vou deixar ela com 1 volt e ela está com 50 mA só. Aí o que acontece? Por exemplo, aqui, ó. Vou fazer aqui fora da câmera que eu acho que vai ficar melhor, fora do multímetro. Então vamos lá, ó. Quando você toca aqui, ó, por exemplo, na fonte, ó. Ó, toquei desse lado, deixa eu ver agora do outro lado. Quando você toca ao contrário, por exemplo, ó, eu toquei o positivo com o positivo e o negativo com o negativo, correto? Se eu inverter, ó, ele vai dar um apito, tá? Porque até o multímetro identificar essa tensão, ó, tá grudando aqui nessa garra jacaré do Cross. Pera aí, aqui assim. Então vamos lá. Aqui, ó. Se eu toco aqui com as ponteiras e depois eu volto e coloco a outra ao contrário, eu queria deixar bem nítido para vocês aí, pessoal, mas não tem como.
Ó, se eu toco do lado de cá, aí depois eu vou e toco ao contrário, tá vendo? Ela tá ao contrário, por exemplo, tá vindo tensão nesse conector e entrando ao contrário do multímetro, por isso ele tá apitando, ó. Tá? Aí, ó. Então é a mesma coisa lá no capacitor, na linha. Às vezes você vai testar uma linha, ela bipa, então você tem que deixar ela um pouco mais de tempo, a ponteira lá, para ver se realmente ela vai continuar bipando. Às vezes você tocou, ela bipou, você acha que, pô, essa linha está em curto, mas não é. É aquela linha que tá, os capacitores daquela linha, ele está retendo carga ainda, tá? Tem voltagem, tem tensão, tem corrente naquela linha. Então quando você toca com a ponteira do multímetro, às vezes você está testando, por exemplo, com a preta, a vermelha no terra, aí você toca com a preta lá, e aí ela vai bipar. E não é que a linha está em curta, ela vai dar um bip por um segundo aí, talvez, ou menos, mas depois ela vai parar, porque os capacitores estão carregados. Então quando você tocou, ele descarregou os capacitores, aí a linha morreu, parou de ter energia nelas, então parou de bipar o multímetro, tá? Então foi o que aconteceu aqui. Quando a gente tocou aqui no princípio na linha, ela tinha energia nos capacitores, a energia estava armazenada nos capacitores. Então quando você tocou na linha, ele descarregou. Por exemplo, toquei aqui na positiva, não tem. Eu toco na negativa, aí se eu inverter, por exemplo, eu coloco a preta lá e toco a vermelha, aí ele dá um bip, ó, tá vendo? Porque tem energia nos capacitores ainda, mas depois que descarrega, para. Eu percebi que tinha sido um bug por causa que quando eu alimentei aqui a placa, ó, né, se tivesse ainda curto na linha, quando eu alimentei aqui a placa, ó, e acionei aqui deixa eu colocar aqui a corrente, né? Quando eu alimentei a placa com a fonte, tem 4 volts, 4.4. Quando eu alimentei a placa assim, né? Quando eu alimentei, que eu falo alimentar é aqui, pessoal, ó. É alimentar aqui a placa, tá? Não é acionar o power, que não eu falei. Então quando eu alimentei a placa, ele já devia consumir aí na fonte, né? Puxar uma amperagem na fonte, não puxou. Então eu vi que realmente tinha algum bug aí. Então é o motivo mesmo que acontece isso, tá? Deixa eu ver, tá puxando, tá ligando, ó. Tá acionando. Deixa eu colocar aqui uma coisa para vocês verem qual que é o botão. Aí, ó, é o terceiro, tá? Aqui, ó. Esse é o terra, então vocês têm que fechar o terra com o botão positivo. O terceiro, no caso, é o botão de power, tá? O terceiro pino é o botão de power. Ó, ele tá ligando, aparentemente, 200, 300, 500, 1 ampere, tá? Começou a ligar. E aí, para mim saber qual que é esse botão, primeiro você tem que identificar qual que é o flex, né, do botão de power. Qual que é o flex do botão de power desse aparelho? O flex do botão de power dele, eu sei que é esse da lateral, ó. Porque se eu seguir o flex ele aqui, ó, ele vem aqui no botão de volume e no botão de power que está bem aqui do lado, ó, né? Bem aqui do lado, ó. E esse flex entra para ele, ó, bem aqui nele, ó. Então eu sei que o flex do botão de power é aqui. E aí eu tenho que saber onde que ele conecta. E aí eu já sei que se eu virar o flex aqui para cima, ele vai conectar justamente nesse flex, nesse conector. Então eu coloco o meu multímetro na escala de voltagem com a placa alimentada, tá? Alimentada que eu digo o botão lá da fonte acionada. Alimentada eu vou testando aqui todos os pinos, tá? Testando contigo aqui, ó, 1.7 volts. Pera aí galera, que não mostrou aqui o multímetro. Tá aí. Então eu coloco meu multímetro na escala de voltagem, coloco uma ponteira no terra e vou testando. Quando eu chego aqui, tá aí, ó, 1.7 volts. Então eu sei que essa linha aí é do botão de power. Se eu clicar nesse terceiro pino aqui, ó, aqui na ZXW, vai dizer que é o botão, é o power key, né? No caso, o conector que a gente está testando é esse. Então seria 1, 2, 3. Aqui, ó, button power key, conector low. Quer dizer que quando essa linha estiver num nível lógico baixo, que é 0, né? Quando eu aterrar essa linha, ela vai dar algum sinal aí para poder funcionar essa linha, determinada função. No caso aqui, ele está dizendo que é o botão de power, né? Então essa linha ela tem 1.8 volts. Assim que alimenta a placa, ela já tem 1.8 volts, porque ela é uma linha low, né? Então ela vai acionar depois, né? Quando eu aterrar essa linha, ela vai se tornar low, então ela vai perder a voltagem de 1.8 volts. Então o processador vai entender o nível lógico 0 e assim vai dar início ao sistema operacional. Vai dar início, né, ao sistema operacional, tá? Então
É assim que funciona. Então vamos colocar aqui, pessoal, outro capacitor, como eu falei para vocês. Vou colocar aqui outro capacitor para a gente ver se resolve esse problema aqui, tá? Pronto, tem uma placa aqui do XR. E aqui, ó, como vocês podem ver, tem vários componentes nessas blindagens aqui, ó. Tem codec de áudio, tem CI de câmera, tem PMIC, né? Aí depois aqui, ó, tem baseband, tem PMIC de RF, né? Tem transave aqui, CI de carga sem fio, tem o Young Cheese, né? E aqui, ó, do lado da CPU, na blindagem que eu falei pra vocês, temos aqui, ó, CPU, tem amplificador, tem outro componente aqui que eu não sei qual que é. Tem aqui, ó, o IC Boost, né? Tem os capacitores de saída, tem aqui, ó, o Hydra, né, que é o nosso TriStar, tem módulo de Wi-Fi, né? E aqui de baixo, aqui, ó, bem aqui está o capacitor que a gente vai retirar. Então vamos jogar um pouquinho de calor aqui para a gente retirar ele. Sempre o componente que vocês for reaproveitar, vocês têm que tirar na estação de ar, tá? Não pode tirar aí no ferro de solda forçando o componente. Tem que tirar na estação de ar. No caso a gente vai utilizar esse, então vamos retirar ele na estação de ar. Vou colocar aqui uns 350 de temperatura, 370. Jogar um pouquinho de fluxo somente aqui no capacitor. Não parece jogar fluxo na placa toda. Ela é uma placa pequena, pessoal, que ela esquenta muito, né? Jogou calor ali em cima e a placa todinha esquentou já. Então por isso que dá muito problema, né? Toma cuidado com esses fiapinhos, ó. Por exemplo, esse caiu aqui dentro, ó. Para evitar de danificar. Vou pegar aqui um pouquinho de solda de baixa fusão. Essa aqui é de 138 graus. Vou jogar ali. Vamos passar aqui o ferro de solda. Aí. Agora aqui eu vou jogar um pouquinho só de fluxo. Um pouquinho de fluxo aqui, ó. E vou ajudar com o ferro de solda. Vou jogar com a estação, vou jogar uns 280 com a estação. E com o ferro de solda eu vou tentar soldar o componente aqui, tá? Vou colocar ele aqui. Vou tirar um pouco o ar, né, para não ficar muito vento, para não voar o componente. Vou colocar também uma moeda em cima dessa blindagem da CPU aqui, ó. Aí, ó. Ó, tem uma moedona bem em cima, tá? Que é pra ajudar aí a não pegar muito calor ali, né? Vou colocar de lado assim, que eu acho que de lado ele vai ficar melhor. Assim. Então eu vou colocar primeiro o ferro de solda e depois o ar. Ó, como ele está bem molinho, ó, posso colocar o ferro de solda, ajeitar ele. Ajeitar dos dois lados, ó. Vou deixar assim. Não precisa ficar perfeito, né, pessoal? Perfeito é só na máquina mesmo, né? O importante aqui é ficar bem soldado, né? E a gente não jogar muito calor na placa. A gente evitar de jogar muito calor na placa. Quanto menos calor a gente jogar, principalmente nessa do XR, quanto menos calor, melhor. Quanto menos calor, mais chance de vocês reparar o aparelho, entregar para o cliente funcionando e ter o dinheiro de vocês. Tá? Então não fica aqui atrás de beleza. É lógico que vocês não vão deixar um serviço todo cagado, né? O jeito que tá aqui, ó, tá muito bom, né? Vou virar a placa de lado assim para vocês verem, ó. Olha lá, ó. Tá bem soldado. Vamos testar aqui se tem curto.
multímetro na escala de continuidade. Qualquer ponteira no terra, eu utilizo a vermelha. De um lado pode bipar em cima do capacitor. Para vocês testar se o componente está bem soldado, é só vocês fazerem isso, ó. Coloca uma ponteira no terra. Pode colocar na escala de diodo, tá? Uma ponteira no terra, se vocês testarem um lado, em cima do componente, vai dar 0, porque é terra. Ó, 0. Do outro lado vai dar valor. Ó, 286 é o valor da linha PPV de DMEM. Se desse 0 ali, quer dizer que algum componente entrou em curto. Provavelmente pode até ser esse que a gente acabou de colocar. A gente jogou bem pouquinho calor aqui na placa, não agrediu a placa de forma alguma. Então tem quase 100% de chance aqui desse aparelho ligar perfeitamente, pessoal, sem perder nenhum dos dados do cliente, né? Sem dor de cabeça mesmo, tá? Vou colocar aqui na carcaça pra gente fazer o teste aqui, tá? Essa placa a gente começa colocando pra cá, ó, primeiro. Ela tem vários conectores aqui, então ela é bem chatinha de estar colocando. Tem o conector da câmera frontal. Vocês tomam cuidado aqui com o Dot Projector, que é esse componente aqui que faz a leitura do rosto, né? Ela não está colocando o dedo em cima, tá? Evitar o máximo, né? Tem um flash aqui do power ainda. Tem que puxar um pouco de volta porque tem uma beiradinha aqui, ó. Tem uma. Depois eu vou mostrar para vocês qual que é. Aqui, eu vou mostrar para vocês agora no microscópio. Essa beiradinha aqui, ela fica por baixo da placa. Aí vocês têm que usar ela de lado assim para poder jogar ela por cima, tá? Para poder colocar. Aí encaixou. Agora é só fazer e continuar aqui conectando os flares. Aqui a gente jogou um pouquinho de calor, né? Então tem que ficar bem atento, ó. A câmera frontal, o Face ID. Se o cliente falou que o Face ID estava funcionando normal antes, vocês têm que analisar aqui o conector na escala de diodo para ver se o calor que vocês deram não levantou aí algum componente, né, dessas linhas. Geralmente é filtro, né, que levanta aí componentes que estão em série, né? Aí levanta e interrompe a linha, e a linha fica open line, né? Esse flex do auricular, se vocês danificar ele, ou se vocês trocar, ele não vai funcionar o Face ID, tá? Então o Face ID também já era se vocês danificar ele. Vou tentar ligar direto por aqui, vamos ver se tem bateria. Essas baterias do X em diante, elas entram em proteção quando o aparelho tem algum curto, né? No caso aqui não quis ligar, vamos conectar aqui no carregador, ver se está sem bateria. Tá puxando. Tá carregando um pouco, tá em 670 mAh e o aparelho aparentemente está ligando. O USB Detector, né? Pra gente saber quanto que tá puxando de carga. Quando a gente usa o cabo nele, quando o aparelho tá ligando, ele para de carregar. Aí você desconecta, conecta de novo, ele tem que voltar a carregar, tá? No caso aqui ele tá bloqueando provavelmente o acessório. Tá dizendo aqui que tem que desbloquear para usar o acessório. Então ele não vai carregar, tá? Então mesmo que eu desconecte aqui o cabo, conecto de novo, às vezes ele não vai funcionar. Voltou. No caso aqui voltou a carregar. Então aqui pessoal, o aparelho já ligou, ó. O touch está funcionando, né? Como vocês estão vendo aí, ó. O aparelho está ligando. Aqui é só colocar a senha do cliente para a gente fazer os testes. Eu não tenho a senha aqui do cliente, então não tem como fazer os testes aqui agora. Mas como vocês estão vendo aí, o aparelho já está ligando. E foi um reparo muito limpo, né? Então pessoal, mais uma vez, ó. Aqui a nossa FreeOne, né? Foi essencial aqui, ó. Sem a FreeOne, infelizmente, a gente teria que tirar aquela blindagem ali do PMIC, né, que seria a blindagem mais fácil de estar tirando, né, e poderia ter curto ali realmente, porque eu já peguei curto ali também. Então,
seria a blindagem que a gente ia tirar. Infelizmente a gente ia errar, né? Ia tirar e a blindagem da CPU também às vezes, e não ia conseguir achar o defeito. Como que a gente ia achar o defeito depois? No método Kelvin, como a gente ia ter que tirar as duas blindagens e não ia achar o defeito, no método Kelvin a gente teria uma área maior para a gente estar analisando, tá? Então a gente teria uma área maior para poder estar testando e ver onde que daria o menor valor. Achando ali o menor valor, a gente injetaria tensão direto na linha, como a gente sempre faz. Vocês tem vários outros vídeos nossos aí que vocês já viram ou vão ver, e a gente injetaria tensão na linha e jogaria álcool naquele setor onde deu o menor valor, né? De um lado para o outro da placa dá diferença, tá, pessoal? Por exemplo, você testou aqui, deu, sei lá, deu 6.7, por exemplo. Se o curto estiver do outro lado e vocês testar na mesma reta, no outro lado vai dar 5.9 ou 6 ou 6.6, 6.5, vai dar menor do que o valor que deu no outro lado da placa, se o curto não é daquele lado, entendeu? Se o curto for do outro lado, vai dar menor valor daquele lado, tá? Mesmo que está na mesma reta, tá? Então, o método Kelvin ele aproxima muito, às vezes até encontra até o componente que está danificado. Por exemplo, se tem um rachadinho do lado do componente, às vezes você olhando a placa por cima, você não vai perceber o defeito. E eu acho que tem até vídeo no meu canal aí sobre o método de 4 pontas, que eu fui procurando e achei o componente exato que estava com defeito, né? No caso, olhando por cima, eu já tinha batido o visual na placa, mas não consegui encontrar. Então, quando eu coloquei a placa de lado, por exemplo, eu olhando a placa de assim normal, né? Se for de assim, né, normal, não achei o defeito, mas quando eu coloquei lá de lado assim, ó, depois de ter localizado a menor área, né, a área que deu o menor valor, né, queda de tensão, depois de ter localizado aquela área com menor queda de tensão, com o visual eu só virei a placa de lado, um pouquinho de lado, né, e ia conseguir já encontrar o capacitor que estava trincado do lado, né, não em cima do lado. Então, coisa que no visual é bom você olhar a placa assim e dar uma virada nela também no microscópio para poder ver se realmente não tem nada, tá? Porque às vezes a gente olha e não percebe, mas tem, tá? Então é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, né, que esse vídeo possa ajudar bastante vocês aí a estar fazendo os procedimentos sem cometer erros, né? Quer dizer, erros a gente comete, né? Mas infelizmente a gente comete. Mas que possa estar ajudando vocês aí a minimizar esses erros e estar conseguindo reparar esses aparelhos. Como eu falei para vocês, esses aparelhos que se jogar calor na placa demais, não precisa nem jogar demais, se jogar um pouco de calor, você já perde aí a possibilidade de estar reparando, tá? Já chegou alguns aparelhos para mim que foi mexido, iPhone XR, e infelizmente não deu reparo porque o pessoal jogou muito calor, tá? E aí afetou a CPU. Eu não faço trabalho de CPU porque não compensa, e não é tanto porque não compensa, porque realmente eu não faço ainda, né? Então não tive tempo para me dedicar a essa parte ainda, tá? Então eu espero que o vídeo tenha ajudado vocês aí. Qualquer dúvida deixa aí no WhatsApp. O WhatsApp, pessoal, é para dar uma ajuda a vocês, tá? Eu não posso dedicar todo o meu tempo também no WhatsApp porque não tem condição, tá? Então o WhatsApp é para me dar mais um reforço para vocês, uma ajuda para vocês no dia a dia aí, tá? Então se você fez uma pergunta e eu não respondi ainda, tenha um pouquinho de paciência que na medida do possível eu vou estar ajudando vocês aí, beleza? Valeu, até a próxima aí, se Deus quiser.